Fala, evocadores, beleza? Trazendo pra vocês hoje aqui a nota dos desenvolvedores. Parece que a Cantwose me ouviu e ela acabou de lançar aqui um vídeo dos bastidores da nota do desenvolvedor. Então, antes de mostrar alguns detalhes do vídeo, vamos aqui pra nota dos desenvolvedores e a gente já começa aqui com todos os personagens. E aquele salve aqui, top da Cantwose, falando que eles estão felizes em compartilhar a primeira nota de desenvolvedores de 2025 e que eles estão comemorando o 11º ano novo com a gente aqui, os jogadores, né? E vamos aqui pra primeira imagem. Tá o pessoal de Summoners junto com o pessoal da Collab. E aí já começa aqui com um breve resumo sobre a história do anime. Para quem ainda não conhece, eu que sou fã, vou dar uma pulada aqui já para poder a gente ir direto para as skills e ver os primeiros personagens. Cara, aqui vai ser... Eu pensei que a gente ia ter, por exemplo assim, pensei que a gente ia ter o Muzan, sabe? O vilãozão lá, tipo o Muzan que nem a gente teve o Sukuna de Jujutsu. Mas eles optaram pelo Gyomei, então vamos lá. O Gyomei aqui vai ser o personagem que vai ficar como personagem gratuito, né? E vai ser de vento e de defesa. Antes de falar um pouco das skills, eu vou falar só os nomes delas aqui. A primeira skill é bola de ferro giratória, a segunda pele de pedra e a terceira skill dele, que é a passiva, é a Demon Slayer Corpse mais forte, beleza? Então vamos lá para a primeira. A primeira skill, ele ataca o inimigo para destruir seu HP, que é proporcional a 25% do dano causado. Este ataque causará mais dano de acordo com a sua defesa. E a segunda skill aqui, que é a pele de pedra, ataca todos os inimigos 4 vezes com dano proporcional à sua defesa, removendo um efeito benéfico com 25% de chance cada e os provoca por uma rodada. E a passiva dele, que é a Demon Slayer Corpse mais forte, torna-se imune contra efeitos de diminuição de defesa, diminui o poder de ataque do alvo por uma rodada com 50% de chance ao atacar o inimigo. Vamos aqui pro personagem de ataque de luz, primeiro LD aqui, é o Tanjiro Kamada. A primeira skill dele vai ser padrão, né, para todo mundo da família do Tanjiro. A primeira skill dele é a dança, ataca o inimigo e impede o alvo de receber efeitos benéficos por 2 rodadas com 30% de chance. Nesse momento, aumenta o dano causado em 50% de chance se todas as suas habilidades estiverem em tempo de cooldown. Vamos para a segunda skill aqui, a Flash Dançante. Ataca o inimigo para causar dano que ignora a defesa. Aumenta a sua barra de ataque em 50% sempre que for atacado por um inimigo enquanto a habilidade Flash Dançante estiver em tempo de cooldown. Tá, beleza. Vamos para a terceira aqui direto já. Dragão Halo Solar. Ataca todos os inimigos 3 vezes para deixar um efeito de marca por 2 rodadas. Recupera seu HP em 10% sempre que você for atacado por um inimigo enquanto a habilidade Dragão Halo Solar estiver em tempo de cooldown. Nezuko, personagem de fogo. Arranhos consecutivos. Ataca o inimigo 2 vezes e diminui o poder de ataque dele por 3 rodadas, com 35% de chance cada. Na segunda skill dela fica bem interessante aqui, ó, que é a Sangue Explosiva. Ataca todos os inimigos 2 vezes, ou seja, o personagem multi-hit. O primeiro ataque impede a remoção de efeitos maléficos por 2 rodadas com 50% de chance. E o segundo ataque absorve a barra de ataque do inimigo em 20% com 50% de chance. Além de ser multi-hit, ela ainda absorve a barra do inimigo. Espiral de Chamas, a terceira skill, ataca todos os inimigos para atordoá-los por uma rodada, impedindo que recebam efeitos benéficos por 2 rodadas e diminui a barra de ataques deles em 50%. Essa daí é interessante. Agora vamos pro nosso querido Inosuke aqui também, que vai ser o personagem de suporte, né? Veio aqui de água. E a primeira skill dele é ataque agressivo. Ataca o inimigo para atordoá-lo por uma rodada com 30% de chance. Não, tranquilo, uma skill padrão ali. A segunda é perfurar. Ataca o inimigo para diminuir a defesa dele por 2 rodadas com 80% de chance. Cara, essa porcentagem aqui tá legal. Este ataque não irá acertar como um golpe oblíquo. Vamos para a terceira skill aqui, ó. Consciência espacial. Remove todos os efeitos benéficos de todos os inimigos. Recupera imediatamente uma rodada após o uso. Então ele ainda vai remover os efeitos e vai jogar de novo. Agora, cara, esse carinha aqui, mano, ele tá muito apelão. Pra mim ele ficou muito bom, cara. Ficou sensacional aqui o Zenitsu de escuridão. A primeira skill dele é Trovão e Flash. Ataca o inimigo para diminuir a defesa dele por 2 rodadas com 50% de chance. O dano aumenta de acordo com a sua velocidade de ataque. A segunda skill dele é 6 Trovão e Flash consecutivos. 6 Trovão e Flash consecutivos. Aumenta a sua velocidade de ataque por 2 rodadas e depois ataca um alvo e inimigos aleatórios 6 vezes. Quanto mais rápida for sua velocidade de ataque, maior será o dano. Ao atacar, atordoa os alvos por uma rodada com 30% de chance. Cara, vai ser muito bom isso aqui. Vai ser muito bom. A passiva dele é o Senso Oculto da Justiça. Senso Oculto de Justiça. Ganha imunidade a efeitos de inabilidade. Além disso, aumenta o dano causado de acordo com a sua taxa crítica e inflige dano contínuo por uma rodada ao alvo se o ataque acertar um golpe crítico. Efeito automático. Beleza. Agora essa terceira skill aqui, que
terceira skill que dá pra usar, né, no caso. Velocidade divina de trovão e flash. Ataca o inimigo, que sempre tem vantagem de atributo, e inflige dano que ignora todos os efeitos que resistem à morte. Se atacar um inimigo com HP abaixo de 30%, causa mais dano em 30% do HP máximo do alvo, 10% se for um chefe. A habilidade Velocidade Divina de Trovão e Flash pode ser usada 2 vezes por batalha e aumenta sua barra de ataque 50% após usar a habilidade. E aí, o que vocês acharam? Zenitsu tá tranquilo, tá roubado? Ó, e aqui vem a parte que eu comentei mais cedo dos desenvolvedores, que eles acharam particularmente interessante desenvolver as habilidades do Tanjiro Kamado. Todas as suas habilidades são ativas, permitindo que os evocadores experimentem batalhas dinâmicas e visualmente deslumbrantes. Trabalhamos muito para capturar a intensidade e a energia das cenas de ação do anime no jogo. Aí eles falam um pouquinho do Zenitsu aqui agora. Por outro lado, Zenitsu Agatsuma incorpora o foco de um verdadeiro espadachim, canalizando tudo em uma técnica única e poderosa. Embora tenha menos habilidades ativas, seu estilo de batalha único brilha com combinações de habilidades ativas e passivas. Os evocadores podem desfrutar de uma experiência de batalha especial enquanto ele desfere ataques devastadores em um instante. Será interessante ver como sua intensidade bruta foi adaptada ao Summoner's War. Deixa eu ver aqui, para todo o charme do anime. Aí, cara, agora vem aqui, ó, aquela cereja do bolo, né? Para colocar todo o charme do anime, esta collab inclui dublagens dos personagens de anime de Demon Slayer. Cara, isso aqui virou um trava-língua, não sei porquê, ó. Essa collab inclui dublagens de personagens do anime de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, quando os personagens são invocados ou quando usam suas habilidades. Ligue o som enquanto joga e você sentirá estar revivendo os momentos emocionantes e cheios de ação do anime. Esperamos que isso adicione outro nível de emoção às suas batalhas. Estamos ansiosos para ouvir seus comentários sobre essas habilidades, embora ainda não possamos compartilhar tudo. Tenha certeza que estamos trabalhando duro para trazer habilidades e animações fantásticas. Cara, a Crunchyroll me surpreendeu demais dessa vez, cara. Dessa vez ficou sensacional aqui, ó. Além disso, tem alguns conteúdos especiais para a collab, além dos personagens e seus conjuntos de habilidades. A collab de anime Demon Slayer trará uma série de novos conteúdos e eventos exclusivos, tornando essa atualização ainda mais emocionante. Vamos dar uma olhada. Um edifício exclusivo, padrão das collabs, né? Sempre tem um edifício ali no canto para a gente poder identificar. Se você olhar as imagens, poderá notar algo diferente na Ilha do Céu, para a collab do anime Demon Slayer. A noite chegou na Ilha do Céu para mudar a atmosfera da collab. Cara, eu vi no vídeo dos desenvolvedores, a critério de curiosidade, eles falaram que em 10 anos de Sound, a Ilha do Céu nunca ficou totalmente de noite, assim, de mudar a estrutura, o cenário em si e deixar, por exemplo, assim, tudo de noite. Pelo que eu entendi, a Ilha do Céu vai ficar de noite enquanto a collab estiver ativa. E aí vai ser sensacional. Junto com o novo clima, o edifício da collab de Demon Slayer também aparecerá na Ilha do Céu. Este edifício serve como um centro para todo o conteúdo relacionado à collab, facilitando acesso a vários conteúdos, e você pode entrar diretamente no edifício ou tocar no ícone adicionado à direita da ilha. Então aqui tem mostrando como é que vai funcionar, as opções que você vai selecionar, né, para acessar partes diferentes do conteúdo da collab. E aqui você vai ver uma tela. Basicamente é o que eu falei agora aqui. E aí tem os minigames que são diferentes. Trouxemos os minigames junto com a collab de Demon Slayer. E esses minigames foram desenvolvidos para experimentar o processo de treinamento dos personagens principais do anime. Com um controle simples, qualquer pessoa pode aproveitá-los, mas sua natureza acelerada colocará seus reflexos e velocidade de tomada de decisão à prova para uma emoção extra. E aí, conforme você vai avançando, você vai melhorando nas suas pontuações ali, né? No total, temos 3 minigames que estão disponíveis. O primeiro minigame é o treinamento de sprint de Tanjiro, será lançado com a atualização inicial. Os 2 minigames restantes serão adicionados em atualizações futuras. Então a gente vai receber o primeiro minigame do Tanjiro e depois de um tempo, alguns dias ali, eles vão ir liberando os outros minigames. Os evocadores podem acompanhar seus recordes e competir por meio de rankings semanais. Além disso, você poderá receber diversas recompensas incríveis ao concluir missões diárias dos minigames. Então tá aqui o minigame do Tanjiro, que vai ser bem legal pelo que eu tô vendo. Ele vai ficar correndo ali, batendo com a espadinha e tudo mais, tal. E o primeiro minigame, treinamento de sprint, é onde o Tanjiro corre o mais longe possível, evitando obstáculos ao tocar na tela. Você pode mudar a direção do Tanjiro, direcionando-o para esquerda e direita para evitar obstáculos e cercas e árvores. À medida que o tempo passa, a velocidade aumenta e os padrões de obstáculo tornam-se desafiantes, oferecendo uma experiência intensa e envolvente. Cara, não sei se vocês vão lembrar, mas é estilo aquele joguinho, aqueles Flappy Bird, né? Só que a diferença é que o Tanjiro vai estar correndo, não voando. O jogo termina quando... ou até mesmo...
Ou até mesmo aquele joguinho do dinossauro do Google Chrome. O jogo termina quando o Tanjiro bate em uma árvore durante a corrida. Ao longo do caminho você pode coletar pedras de mana e itens de pontuação bônus em forma de bolinho de arroz para ganhar pontos adicionais. Um item especial em forma de moeda concede pontos combo quando coletado consecutivamente, mas se perder um, encerrará o combo. Então você precisa manter o foco. Sua pontuação final é determinada pela distância percorrida, pelos itens coletados e pela sequência de combos. Manter um combo consistente é a chave para alcançar pontuações mais altas. Aceite o desafio com o Tanjiro e busque seu melhor recorde. Então a gente vai ter o minigame ali do Tanjiro e aqui o minigame de treinamento da travessia de obstáculos. Essa atualização está agendada para o final de janeiro, né? Que é o segundo minigame aqui com os Zenitsu. Você pode fazer o Zenitsu pular tocando na tela, toque 2 vezes para um salto duplo ou 3 para um salto triplo. Cair entre as plataformas ou ser empurrados para fora do lado esquerdo da tela encerrará o jogo. Ajuste seus saltos com base nas distâncias da plataforma para atravessar com segurança. Ao atravessar plataformas você encontrará itens de pontuação de bônus em forma de bolinho de arroz e dango, assim como no primeiro minigame. Os itens em formato de dango também carregam sua barra. Quando a barra de febre estiver cheia, um modo de ferver é ativado, fazendo com que os bolinhos de arroz caiam do céu. Colete o máximo possível durante o período para ganhar pontos extras. Fazer saltos duplos com sucesso cria pontos combos, mas saltos únicos consecutivos quebrarão seu combo, né? Exigindo estratégias cuidadosas. Sua pontuação é determinada pelo número de plataformas atravessadas, itens coletados e sequências de combos mantidas. E aí, logo embaixo aqui a gente tem o minigame do Inosuke. O último minigame, treinamento de corte da superfície de água. O último minigame, treinamento de corte da superfície da água, é onde Inosuke nada o mais longe possível, evitando obstáculos subaquáticos ao tocar e segurar a tela. Inosuke nada para cima e ao soltar a tela permite que ele mergulhe para baixo enquanto avança. Nade com cuidado para evitar rochas e paredes em laterais do caminho. Ao nadar, aparecem itens de bolha que podem ser estourados para ganhar pontos e aumentar o combo. Essas bolhas são cruciais não apenas para aumentar sua pontuação, mas também manter a sequência de combos, portanto certifique-se de não perdê-las. Você também pode ganhar pontos de combo de bônus desviando das rochas, porém o jogo termina instantaneamente se Inosuke colidir com rochas ou obstáculos. Sua pontuação é determinada pela distância percorrida, pelo número de bolhas estouradas e pela sequência de combos mantidas. Manter seu combo é a chave para alcançar pontuações altas. Mergulhe com Inosuke e desfrute da emoção de nadar livremente para obter o melhor recorde possível. E vendo o vídeo deles, vai ter ranking, né? Vai ter ranking de pontuação nos minigames, então dá pra gente fixar o nosso nome lá no ranking se a gente tiver um bom desempenho. Além disso, as pontuações serão registradas semanalmente. Um sistema de... isso aí. Um ranking semanal estará disponível para que você possa competir com outros evocadores. A sensação de realização que você sente cada vez que sobe no ranking e a diversão de competição acirrada são um dos maiores encantos dos minigames. Já estamos ansiosos para ver quem será o melhor evocador de controle. Esperamos que todos os evocadores participem dos desafios incríveis dos minigames. Recompensas do minigame. Aqui tem uma lista, né, das recompensas. Semana 1, Pergaminho Místico 10. Semana 2, Runa 6 Estrelas Legend 1. Semana 3, Pergaminho Místico mais 10. Semana 4, Pergaminho de Demon Slayer, aquele pergaminho vestido lá com o kimono do Tanjiro. Semana 5, Pergaminho Místico. Semana 6, Glintstone Imemorável Legend 1. Semana 7, Pergaminho Místico 10. Semana 8, Gema Imemorável. E vamos lá. A seguir, temos o prazer de apresentar o retorno do conteúdo das masmorras e eventos das collabs anteriores. Dessa vez foi especialmente preparado para a collab de Demon Slayer. Tá, vamos conferir o que essa masmorra de evento reserva para os evocadores. Nessa collab preparamos uma masmorra totalmente nova, onde tanto os fãs do anime de Demon Slayer, quanto os jogadores novos em Summoners podem desfrutar sem qualquer pressão. Eles criaram um sistema que, independente do nível da conta, se for jogador novo ou antigo, todo mundo vai conseguir aproveitar. No treinamento Hashira, onde você luta contra os treinadores Hashira da Névoa, Hashira do Vento e Hashira da Serpente. No treinamento Hashira, os personagens principais de Demon Slayer aparecerão como oponentes finais para cada nível em dificuldade, normal, hard e hell. Os personagens são Muichiro, Kubanai, Sanemi e Sanemi. Eles aparecerão como treinadores que treinam os personagens principais e se envolverão em batalhas intensas com os evocadores. Legal, vai ser praticamente igual ao anime mesmo, seguindo ali o que aconteceu na história, né, na parte do treinamento com os Hashiras. O novo modo de treinamento Hashira apresenta uma série de fases interconectadas em diversos caminhos. Depois de finalizar uma fase, você pode mover-se livremente para qualquer área da fase finalizada. Pô, isso é legal, hein? Como se fosse um mini mundo aberto ali. Bom, não sei, estou supondo, mas foi isso que eu entendi aqui. Cada nível de dificuldade começa com um local diferente no mapa. A fase final, fase do treinador 1, permanece fixo no mapa, independente da dificuldade. Essa fase
serve como desafio final, onde os treinadores Hashira da Neva, Hashira da Serpente e Hashira do Vento aparecem. Você pode obter recompensas ao finalizar as fases, e essas recompensas melhoram as stats dos seus monstros ou concede a eles habilidades especiais. Em collabs anteriores, os evocadores podiam escolher uma das 3 opções de recompensas aleatórias. No entanto, nessa collab a recompensa é fixa para cada fase e você pode visualizá-la com antecedência para ver o tipo de recompensa que poderá ser obtida em respectiva fase antes de finalizar a fase na área adjacente da fase que você finalizou. Isso permitirá que você planeje seu próximo movimento estrategicamente após finalizar as fases. Diversos efeitos das recompensas são cruciais para enfrentar a fase e derrotar o treinador. Certifique-se de considerar cuidadosamente a recompensa adequada à sua equipe e traçar seu caminho estrategicamente para maximizar suas chances de sucesso. Aí tem aqui mostrando o caminho que você vai seguir, o que você vai fazer e as recompensas que você vai ganhar, né? Que no caso lá nas outras são os espólios, né? Nas collabs anteriores que a gente teve eram os espólios e a gente ia navegando de acordo com o que a gente ia fazendo e podia ir upando esses espólios que a gente ganhava. À medida que você finaliza a fase, a barra de treinamento superior da tela é preenchida. Quando a barra atingir 100%, você poderá entrar na fase do treinador, que é a condição final para finalizar o modo de treinamento Hashira. No entanto, mesmo que sua barra de treinador esteja cheia, você não poderá entrar na fase de treinador a menos que já tenha garantido um caminho. Isso significa que planejar sua rota para garantir acesso à fase do treinador é tão importante quanto preencher a barra de treinamento. Você poderá entrar na fase do treinador pelo caminho da esquerda, direita e inferior. Crie estratégias para garantir um caminho tranquilo até o desafio final. Personagens da collab podem ser usados em batalha. Ao entrar na masmorra de evento, treinamento Hashira, você pode selecionar um dos 4 personagens da collab. Eles liberam, pra quem ainda não viu, né, ou não participou de nenhuma collab, a galera que participa já tá mais ciente. Mas eles sempre liberam os personagens de maneira jogável, né, pra você poder ir testando e vendo como é que funciona as skills deles dentro das opções, né, que aqui dentro da batalha, né. Eles sempre liberam pra gente ir usando dentro das opções de batalha que estão acontecendo dentro do evento. O treinamento Hashira consiste nas habilidades normal, hard e hell. Você pode prosseguir para a próxima dificuldade ao finalizar a fase de treinador na ordem normal, hard e hell. Você pode obter uma recompensa de finalização ao finalizar cada dificuldade. Uma recompensa especial será enviada semanalmente se você finalizar a fase na dificuldade hell. Então, toda semana finalizando na dificuldade hell, ganha uma recompensa. As fases são compostas em normal, elite, suporte, melhoria e treinador. Isso aqui é padrão, né? Normal. Monstros aparecem como inimigos e a fase consiste em 3 ondas. Elite, aparecem monstros do Summoner's War que são mais fortes do que os da fase normal. Suporte, 10 monstros são fornecidos a cada semana. Você pode selecionar um monstro para entrar no seu time. Melhoria, selecione um dos espólios obtidos, heróico ou inferior, para melhorar para grau lendário. Melhoria especial, melhore as habilidades dos personagens de Demon Slayer para conceder um efeito especial. Treinador, uma fase onde ocorre a batalha contra Hashira da Neva, Hashira da Serpente e Hashira do Vento. Opa, Hashira de Vento. Isso. Em fases de melhoria especial, você pode melhorar as habilidades dos personagens de Demon Slayer para dar vantagem na batalha. Essas melhorias incluem efeitos únicos inspirados do anime. Cada nível de dificuldade oferece uma melhoria, permitindo melhorar até 3 habilidades no total. Além disso, um novo conjunto de habilidades de melhoria será concedido semanalmente. E aí eles têm algumas condições aqui, se você colocar os personagens juntos, né, pra batalhar lá. Tanjiro Kamado. Se a Nezuko estiver presente, anula o dano recebido que pode causar a morte. Estamos colocando os 2 personagens juntos, o Tanjiro tem esse benefício. Nezuko Kamado. Se o Tanjiro for atacado, todos os tempos de cooldown das habilidades são resetadas e a barra de ataque aumenta 100%. Olha isso, que roubado, cara. Zenitsu Agatsuma. Se a Nezuko for atacada, todos os tempos de cooldown das habilidades são resetados e a barra de ataque aumenta 100%. Que isso? Inosuke Hashibira. Os efeitos benéficos relacionados ao ataque de Inosuke são 2 vezes mais eficazes. Legal. Aparentemente o Inosuke ele vai sozinho, né? Não depende de ninguém aqui. Monstros derrotados durante a batalha não podem ser usados novamente. Monstros que foram derrotados no final de uma batalha no treinamento Hashira não poderão ser usados em nenhuma batalha daquela semana. Como mencionado anteriormente, treinadores Hashira da Neva, Hashira da Serpente, Hashira do Vento irão alternar semanalmente com base na dificuldade. Para começar, vamos apresentar o primeiro, o Ubanai, que aparecerá na dificuldade hard na primeira semana, que é o Hashira da Serpente. Ficou legal, hein, essa arte aqui, hein? Cara, os personagens de Demon Slayer caíram que nem uma luva, né, no conteúdo de SW. Ficou perfeito, cara.
Aqui tá as habilidades dele. Primeira skill, estrangulamento espiral, ataca todos os inimigos e causa dano contínuo por 2 rodadas. Isso aumenta em 20% para cada efeito maléfico concedido ao inimigo. Serpente deslizante, ataca todos os inimigos 3 vezes, trocando cada um efeito benéfico por efeito de dano contínuo por 2 rodadas e perturba a recuperação de HP por 1 rodada. Dignidade de Hashira, passiva, torna-se imune a efeitos de diminuição de barra de ataque e aumento de golpe oblíquo, efeito automático. Movimento da cobra. Essa é a terceira skill aqui dele, movimento da cobra, passiva. Aumenta sua velocidade de ataque por 1 rodada com 50% de chance toda vez que atacar o inimigo e aumenta a barra de ataque em 30%, efeito automático. A quinta série aqui tá gritando aqui. Na dificuldade hard, Obanai espelha sua contraparte do anime de Demon Slayer, utilizando a respiração da serpente, tornando-se um oponente astuto e imprevisível. Aqui a gente tem um breve resumo das skills do primeiro Hashira que vai ser enfrentado como chefe ali. Na dificuldade hard, Obanai espelha a sua contraparte do anime de Demon Slayer utilizando a respiração da serpente, tornando-se um oponente astuto e imprevisível. Seu estilo de batalha gira em torno de transformar efeitos benéficos em dano contínuo e maximizar seus ataques explorando efeitos maléficos, mantendo os aliados sob pressão constante. Aliado à sua alta velocidade de ataque e capacidade de começar as rodadas com aumento de barra de ataque, torna-se um oponente ameaçador que nem mesmo permite você tirar os olhos por 1 segundo. Já sabemos aí que ele vai ser bem rápido, né? E todo turno que começar, vai começar ali com a barra de ataque, ali ganhando um aumento na barra de ataque. Para combater o ataque implacável de Obanai, ter um monstro de suporte capaz de remover consistentemente os efeitos maléficos é essencial para manter a estabilidade na batalha. Ou seja, o primeiro Hashira lá. Neste caso, um dos monstros recomendados seria o Ifrit de Escuridão. O Sr. Veromos, quem não usava mais o Veromos, que tinha deixado ele lá jogadinho lá no canto, lá no depósito escuro, lá abandonado, agora vai trazer ele de volta para brilhar, né? Neste caso, um dos monstros recomendados seria o Ifrit de Escuridão, um aliado confiável com excelente capacidade de sobrevivência e habilidade de remoção. Ifrit de Escuridão pode remover efeitos benéficos enquanto garante que sua equipe permaneça viva, tornando-se valioso contra as táticas esmagadoras de Obanai. Como sempre, temos certeza que os evocadores elaborarão estratégias brilhantes para superar esses adversários ameaçadores. Então, como a senhorita Curtius não dá ponto sem nó, foi por isso que no outro evento ela deu o Ifrit de Escuridão, o nosso querido Veromos, né? Todo mundo que fez o evento agora tem, né? Se não tinha antes, agora tem. Então vamos lá. Cada nível de dificuldade apresenta uma fase de treinador. Finalize cada dificuldade para ganhar recompensas. Cara, essa daqui é uma das maiores notas de desenvolvedores que eu já vi na vida. Então a gente tem aqui, ó, recompensa de finalização da fase treinador. E eu não tô achando ruim, não. Eu não tô achando ruim porque tá vindo só coisa da hora aqui. Cada nível de dificuldade apresenta uma fase de treinador. Finalize cada dificuldade para ganhar recompensas. Recompensa de finalização da fase do treinador. Normal, moeda do evento de Demon Slayer 50, mais pedra de mana 500 mil. Hard, moeda de evento do Demon Slayer 75, mais pergaminho místico 5. E Hell, moeda de evento de Demon Slayer 100 moedas, recompensa especial semanal. O treinamento Hashira é resetado toda semana. Se você finalizar a fase do treinador na dificuldade Hell, poderá obter uma recompensa especial da respectiva semana. Abaixo, as recompensas semanais. Aí tá aqui, pra quem finalizar no Hell. Semana 1, 250 cristais. Semana 2, runa 6 estrelas Legend. Semana 3, bênção de invocação esplêndida. Semana 4, Grimson imemorável Legend e gema imemorável Legend também. Semana 5, um Devilmon. Semana 6, artefato Legend aleatório de atributo / tipo. Semana 7, pedra de reavaliação. São 2 pedras de reavaliação. Semana 8, pergaminho de luz escuridão. Um perga de LD. Esperamos que você esteja animado para experimentar os conteúdos exclusivos da Collab durante este período. Certifique-se de conferir cada um deles e receba diversas recompensas. Então, outros conteúdos exclusivos da Collab. Personagens da Collab na Torre da Ascensão. Ah, isso daí vai ser da hora. Personagens da Collab aparecerão como inimigos em cada 10º andar da Torre de Ascensão, que começará a partir do dia 15 do 1. Os personagens da Collab aparecerão como inimigos em cada 10º andar da Torre da Ascensão. Começa a partir do dia 15 do 1, das 2 horas da tarde aqui. Então, beleza. Você poderá receber um pergaminho do Demon Slayer ao finalizar o andar 50 normal. Conteúdo relacionado à Collab será aplicado à Torre da Ascensão durante o dia 15 do 1, às 2 horas da tarde, ou 15 do 2 ali. O conteúdo relacionado à Collab será aplicado à Torre da Ascensão durante o dia 15 do 1. Rivais da Arena, Evocador X. Confira qual deck do monstro será usado para desafiar
você durante o período da collab. Você pode lutar contra o Evocador X uma vez por dia e a contagem da batalha será resetada à meia-noite, horário do servidor. Aquele Evocador X que fica aparecendo lá direto, provavelmente vai ter agora só monstros da collab. Emojis especiais da collab. Os emojis personagens da collab com várias expressões serão enviados como recompensa do evento. Certifique-se de usá-la nos chats com outros evocadores. Edifício da collab. Missões de Demon Slayer Corps. As missões consistem em missões repetidas e únicas. Conclua as missões e receba diversas recompensas todos os dias. Durante o período da collab, um evento de recompensa de login estará disponível, onde você pode obter recompensas especiais apenas fazendo login. Então, esse aqui não tem desculpa, né? Para não pegar ou não fazer, só fazer login. As recompensas incluem uma variedade de runas e itens de crescimento essenciais para os novos evocadores. Não se preocupe se você perder um dia, o check-in será registrado automaticamente para que você resgate todas as recompensas do check-in de uma vez só. Olha isso, cara. Agora aqui tá sendo muito fácil, então só não vai coletar quem não quer. Personagens de collab nas batalhas rivais da arena. Este recurso permite que você jogue com uma variedade de personagens da collab nas batalhas de rivais da arena. Os personagens de collab disponíveis estarão em seus níveis máximos e equipados com runas e artefatos. Runas e artefatos equipados não podem ser removidos ou modificados. Ao tocar no botão recém-adicionado na tela de preparação de batalhas de rivais da arena, 4 personagens de collab com atributos aleatórios aparecerão. Você pode alterar o deck gerado aleatoriamente tocando no botão de forma contínua, mas não pode misturá-lo e combiná-lo com seus próprios monstros. Use esse recurso para experimentar as habilidades poderosas e estilos de batalha únicos dos personagens da collab. Período da collab e como obter os personagens da collab. A collab de Demon Slayer será lançada no dia 9/1 por meio da atualização 8.6.0. Os monstros originais que substituem os personagens da collab não estarão disponíveis até o término do período da collab. Observe que o cronograma de atualização pode sofrer mudanças e iremos informá-los imediatamente sobre quaisquer alterações. Então, vamos à parte interessante, que é como obter os personagens. Então, vamos lá. Como é que obtém os personagens? Você pode obter os personagens da collab através de vários tipos de invocação durante o período da collab. Os personagens que você adquirir podem ser usados permanentemente, mesmo após o término da collab. No entanto, os personagens de collab não podem ser invocados após o término do período da collab. Eles só podem ser invocados usando o pergaminho de Demon Slayer, que garante a invocação de um personagem da collab. Então, se você deixar a collab acabar e ainda tiver um pergaminho de Demon Slayer e invocar, você ainda consegue trazer algum boneco aqui com a skin de Demon Slayer, beleza? Então você pode invocar os personagens da collab usando o seguinte método de invocação: pergaminho de Demon Slayer, cristal, pergaminho místico, pergaminho de guilda místico, pergaminho de atributo, pergaminho de luz e escuridão, pergaminho lendário de atributo, pergaminho lendário de todos os atributos, pergaminho de transcendência anciante, pergaminho do SWC 2020, pergaminho do SWC 2021, pergaminho SWC, pergaminho SWC 2024 e tem várias outras formas aqui, beleza? Todos os pergaminhos que evocam monstros NAT 4 e 5 podem invocar os personagens de collab com uma chance fixa. No entanto, os personagens de collab não podem ser evocados pela invocação gravada lendária e pergaminho / pedaço gravado. Os pergaminhos de Demon Slayer que evocam apenas personagens da collab de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba estarão disponíveis com a atualização. Você poderá adquirir esses pergaminhos através de diversos eventos de collab, portanto fique ligado. Aí tá aqui o pergaminho com o kimono do Tanjiro. Olha lá, é um pergaminho exclusivo que evoca personagem da collab, onde você pode evocar um personagem da collab de 4 ou 5 estrelas, exceto o Gyomei, que é o personagem de vento que a gente vai ganhar, que é o Hashira lá. Cronograma do treinamento dos Hashiras. Aqui, os minigames de treinamento Hashira durarão no total de 8 semanas e serão resetados a cada semana para oferecer novos desafios. Serão resetados à meia-noite entre domingo e segunda-feira com base no horário de cada servidor, exceto na primeira semana em que a collab irá começar. Os eventos seguirão a programação semanal, começando na segunda-feira e terminando no domingo. Novos minigames serão adicionados em ordem com as atualizações futuras. Isso pode fazer com que a programação das semanas 3 e 5 varie conforme os novos minigames são apresentados. Agradecemos sua compreensão e aqui está uma tabelinha aqui mostrando as aberturas e tudo mais. Beleza. Eventos especiais da collab. Preparamos eventos incríveis para oferecer benefícios exclusivos para os evocadores durante o período da collab. Ao participar, você pode ganhar recompensas como edifício de monstros dos personagens de collab, emojis exclusivos dos personagens e vários outros itens especiais. Os eventos estão disponíveis apenas durante o período da collab, então não perca a chance de participar e resgatar todas essas recompensas exclusivas. Os cronogramas detalhados e informações sobre os eventos serão compartilhadas por meio de avisos separados. E assim concluímos a nota dos desenvolvedores.
Essa nota tem o objetivo de ajudá-la a entender a próxima atualização com antecedência, como o desenvolvimento e testes ainda estão em andamento. Pedimos que você entenda que a atualização real pode ser diferente daquela que compartilhamos nessa nota. Cara, e aí eles se encerram aqui falando que nossa equipe está trabalhando duro para apresentar essa incrível atualização de collab em 9 do 1. Então fique ligado, esperamos que você tenha uma experiência única com essa collab épica de Demon Slayer. Além disso, preparamos esse cupom e aí aqui no final eles estão dando o cupom da nota dos desenvolvedores, que é esse cupom aqui. No final eu deixo o cupom aí na descrição do vídeo para vocês, beleza? Então me fala. Pode deixar aí nos comentários o que você achou da apresentação dos personagens, o que você imagina que vem por aí. E se você chegou até aqui, comenta a hashtag Demon Slayer e deixa pra mim qual personagem que você gostou mais aqui de Demon Slayer, beleza? Eu vou ficando por aqui, deu pra trazer uma nota dos desenvolvedores diferente, teve muita leitura, mas pelo menos teve algumas imagens mostrando algumas skills e algumas coisas diferentes pra vocês, beleza? Então, vou ficando por aqui, meu nome é Diego Jesus, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e ativar as notificações aqui nesse canal, beleza? Se você quer ver algum conteúdo específico, pode deixar aí nos comentários também, que eu leio todos e vou responder. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.